Julius Robert Oppenheimer nunca ganhou um prêmio Nobel, mas mesmo assim se tornou um dos físicos mais importantes de toda a história. Como diretor do Projeto Manhattan, construiu a primeira bomba atômica e fez com que o mundo nunca mais fosse o mesmo, com as suas bombas sendo utilizadas posteriormente em Hiroshima e Nagasaki. He knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Julius Robert Oppenheimer nasceu em 22 de abril de 1904, na cidade de Nova York. Estudou na Universidade de Harvard em 1925, onde conseguiu um bacharelado em Química e, posteriormente, nas universidades de Cambridge e Göttingen, onde conseguiu seu doutorado em 1927. Trabalhou com o famoso físico J.J. Thomson, vencedor do Prêmio Nobel de Física, que realizou a descoberta e identificação do elétron. Porém, ele achava o trabalho extremamente tedioso e escreveu: "Estou passando por um momento muito ruim, o trabalho de laboratório é um tédio terrível. E eu sou tão ruim nisso que é impossível sentir que estou aprendendo alguma coisa." Em Göttingen conheceu Max Born, físico alemão que foi fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica. Juntos publicaram vários artigos científicos e na faculdade de Göttingen ele teve a possibilidade de conhecer outros físicos que colaboraram nos seus estudos. Chegou a se tornar amigo de Werner Heisenberg, que em alguns anos se tornaria um rival mortal. Enquanto Oppenheimer tentava produzir a bomba nuclear para os Estados Unidos, Heisenberg tentava para os nazistas. Porém, naqueles anos ainda não havia indícios de que seria possível obter energia nuclear. Ernest Rutherford, que ficou conhecido como pai da física nuclear, escreveu em 1933: "Qualquer um que esperar uma fonte de energia da transformação desses átomos está falando besteira." Albert Einstein também escreveu: "Não há a menor indicação de que energia nuclear algum dia será obtida. Isso significa que um átomo teria que ser quebrado passivamente." Já em 1939, um jovem físico chamado Luiz Álvares estava lendo o Jornal de São Francisco quando leu um artigo sobre como dois cientistas alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, conseguiram dividir um átomo de urânio através do bombardeamento de nêutrons. Imediatamente correu até Oppenheimer, que não acreditou na história, e no dia seguinte, Álvares recriou o processo, conseguindo provar o teste. Então escreveu: "Em menos de 15 minutos ele não apenas concordou com a reação, mas também especulou que no processo mais nêutrons iriam ferver e poderiam ser usados para dividir mais átomos de urânio, e assim gerar energia ou fazer bombas. E essa seria a reação em cadeia que poderia gerar uma energia gigantesca." E em agosto de 1939, Albert Einstein escreveu uma carta para o presidente americano Franklin Roosevelt sobre a possibilidade dos nazistas conseguirem criar a bomba e das minas de urânio na Tchecoslováquia, que havia sido invadida em agosto do ano anterior. 2 anos depois, Roosevelt criou um grupo seleto de cientistas cujo objetivo principal era desenvolver a bomba atômica, e em 1942 Oppenheimer foi contratado para ser o coordenador do processo chamado de ruptura rápida. Mas por que ele foi chamado? Oppenheimer havia passado 15 anos após finalizar o seu PhD dando aulas e fazendo importantes contribuições para a física, mesmo que ele nunca tenha ganho o prêmio Nobel. Ele era um líder naturalmente carismático e tinha habilidades de criação excelentes. Em setembro de 1942, o general Leslie Groves foi convocado para o Projeto Manhattan e se tornou responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. E ele mesmo acabou escolhendo Oppenheimer para ser o diretor do laboratório. Groves acreditava que Oppenheimer era realmente um gênio, chegando a dizer: "Porque Oppenheimer sabe de tudo? Ele pode falar com você sobre qualquer coisa, na verdade a única coisa que ele não consegue falar é sobre esportes." Groves estava convencido de que Oppenheimer criaria a bomba atômica antes dos nazistas. O Projeto Manhattan precisava de uma localização e foi proposto por Oppenheimer que ficasse em Los Alamos, no estado do Novo México. Mais de 700 cientistas contribuíram para o Projeto Manhattan e estima-se que mais de 600 mil pessoas estiveram envolvidas de alguma forma. Após 2 anos de desenvolvimento, já em 1945, o presidente americano Truman queria testar a bomba atômica o mais rápido possível, para talvez ter um poder maior na Conferência de Potsdam, onde Truman, Churchill e Stalin estariam juntos para tratar do futuro. A conferência estava marcada para o dia 17 de julho e o teste ficou marcado para o dia 16 às 4 da manhã. E o teste foi apelidado de Trinity. No dia anterior ao teste, Oppenheimer estava extremamente nervoso, com um terrível medo de que algo pudesse acontecer e impedir os testes. O teste acabou sendo atrasado por uma leve tempestade de areia, e às 5h29 da manhã, a primeira bomba nuclear da história foi detonada. A reação em cadeia funcionou perfeitamente e o bombardeamento de nêutrons gerou uma energia equivalente a 25 mil toneladas de TNT.
A onda de choque foi tão alta que foi sentida em até 160 metros de distância, e o formato do cogumelo atingiu 12 quilômetros no céu. Para se ter noção, foi tão quente que a areia do deserto derreteu e formou um novo mineral que ficou conhecido como trinitita. As bombas posteriormente seriam utilizadas em Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas e encerrando a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, Oppenheimer foi colocado como um herói nacional. Em 1947, se tornou diretor do Instituto Avançado de Estudos em Princeton. Também se tornou presidente do Comitê Geral de Consultas, onde usou sua posição para argumentar a favor do controle das armas nucleares e impedir sua proliferação. Julius Robert Oppenheimer foi diagnosticado com câncer de garganta em 1965. Ele, durante toda a sua vida, foi um fumante e faleceu no dia 18 de fevereiro de 1967, com 62 anos de idade. Se você gostou do conteúdo, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Agradeço pela presença e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!